Irmãos e irmãs, sintam-se todos convidados a participar de mais um Evangelho, prece e radiação de energia do Centro Espírita Cearense. Todos são convidados a se fortalecer na prece. Momento de prece. Difunde a esperança em melhores dias. Nunca houve tanta necessidade de dar vez de palma quanto nesses momentos. A esperança dá forças aos ideais e coragem às criaturas, que se renovam, mesmo quando tudo parece ao ponto de perder-se. É ela que sustenta o herói e mantém o santo nos propósitos superiores que abraçam. Preservando-a em ti, nunca desfalecerás, nem te sentirás abandonado, quando as circunstâncias te convidarem ao testemunho e à solidão. Ante as dificuldades do caminho e as rudes provas da evolução, resguarda-te na prece, ungida de confiança em Deus, que te impedirás revelar no abismo da revolta. Um ponto de silêncio íntimo e de concentração, a alma em atitude de súplica, aberta à inspiração. Eis as condições necessárias para que chegue a apaziguadora resposta divina. Cria o clima de prece como hábito e estarás em perene comunhão com Deus, fortalecido para os desafios da marcha. Do livro Vida Feliz, de Valdo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, que assim seja. Vamos à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25. Buscais e achareis. Item 7. Observai os pássaros do céu. Estas palavras, tomadas ao pé da letra, seriam a negação de toda a providência, de todo o trabalho e, por conseguinte, de todo o progresso. Com semelhante princípio, o homem se reduziria a uma passividade expectante. Suas forças físicas e intelectuais estariam inativas. Se tal tivesse sido a sua condição normal na Terra, não teria jamais saído do estado primitivo. E se dela fizesse a sua lei atual, não teria mais senão viver sem nada fazer. Tal não pode ter sido o pensamento de Jesus, porque estaria em contradição com o que ele disse em outro lugar, e mesmo com as leis da natureza. Deus criou o homem sem roupa e sem abrigo, mas deu-lhes a inteligência para fabricá-los. Capítulo 14, número 6, capítulo 25, número 2. Não se deve, pois, ver nestas palavras senão uma poética alegoria da providência, que não abandona jamais aqueles que colocam nela a sua confiança, mas quer que trabalhem de seu lado. Se ela não vem sempre em sua ajuda por um socorro material, inspira as ideias, com as quais se acham os meios de se livrar das dificuldades. Capítulo 27, número 8. Deus conhece as nossas necessidades e as provê segundo o necessário. Mas o homem, insaciável em seus desejos, não sabe sempre se contentar com o que tem. O necessário não lhe basta, lhe é preciso o supérfluo. É então que a providência o deixa entregue a si mesmo. Frequentemente é infeliz por sua culpa e por ter desconhecido a voz que lhe advertia na sua consciência. E Deus o deixa sofrer as consequências, a fim de que isso lhe sirva de lição para o futuro. Capítulo 5, número 4. Um breve comentário referente ao Evangelho. Não devemos viver com excesso de ansiedade sobre o que comer ou vestir,
lembrando que Deus sustenta os pássaros e veste os lírios do campo. Isso não incentiva a preguiça, mas sim a fé unida ao trabalho honesto. O Pai Celestial conhece e supre as necessidades reais dos seus filhos. O Espiritismo explica que as palavras de Jesus são uma alegoria. Deus dá inteligência e força para o homem produzir o próprio sustento. A inquietação humana surge do desejo pelo supérfluo e pela vaidade e não pela falta de pão de cada dia. O foco da vida deve ser o bem espiritual e a justiça do reino de Deus, deixando o excesso de angústia material de lado. Deus não nos desampara. Se todos pensassem um pouquinho na humanidade, a partir do momento em que a gente se envolve em qualquer ação em benefício do próximo, ofertando àquele que não teve oportunidade de trabalho, não é que tem que esperar que caia em nossa porta. Como Cristo disse, buscai e achareis. Não é ficar esperando, parado, esperando que alguém compadeça de si, é ir à luta. Até mesmo os passarinhos não saem à procura dos alimentos voando. Deus nos criou simples e ignorantes, mas com inteligências e recursos para adquirir nossa sobrevivência. Muitos vêm providos de inteligência e oportunidades que a vida oferece. Outros, menos, né? Sigamos com Jesus. Ouvindo o Evangelho de Jesus, apassivamos nossa alma, esquecendo por alguns momentos dos sofrimentos materiais, e agora vamos pedir a espiritualidade superior que nos dê mais uma força nas nossas provações para aliviá-las através da água fluidificada. E perguntamos se no tratamento ministrado pelos espíritos amigos a água fluidificada para um doente terá o mesmo efeito em um outro enfermo? Emmanuel responde: a água pode ser fluidificada de modo geral, em benefício de todos. Todavia, pode ser em caráter particular para determinado enfermo, e neste caso é conveniente que o uso seja pessoal e exclusivo. Existem condições especiais para que os espíritos amigos possam fluidificar a água pura, como seja a presença de médiuns curadores, reuniões de vários elementos, etc. A caridade não pode atender a situações especializadas. A presença de médiuns curadores, bem como as reuniões especiais, de modo geral, podem constituir o preço do benefício aos doentes, porquanto os recursos dos guias espirituais nessa esfera de ação podem depender do concurso medianímico, considerando o problema dos méritos individuais. Diante dessas explicativas, vamos colocar o nosso copo com água, garrafinha, o que for. Se precisar de um doente especial, podemos individualizar para que seja aplicado como remédio curador durante vários dias. Quando a água já for diminuindo, pode-se colocar mais água no vaso, que ela será beneficiada da mesma forma, como no início da fluidificação, e o enfermo pode tomá-la até que conclua todo o líquido. Pedimos à espiritualidade superior que nos auxilie
com essas partículas divinas, depositando nas águas das nossas garrafinhas, dos nossos copos, energias curadoras, santificantes, nas águas da nossa casa, nas águas dos hospitais, dos casebres, nas águas dos moradores de rua, que estão ali também deitados nas calçadas, que eles também possam ser beneficiados com a bebida dessas águas melhoradas espiritualmente, para que eles possam também curar suas enfermidades do corpo e da alma. Muito obrigado, Senhor, pelas vossas bênçãos, e que as águas purificadas possam nos fortalecer o corpo e a alma. Boa noite.